Olá querido, olá querida, ótima quinta-feira para você. Hoje nós iremos dar seguimento aqui à nossa semana falando sobre os salmos ou cânticos de peregrinação. E hoje eu vou ler o Salmo 125, que diz o seguinte: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continuamente firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Esse salmo, talvez, pelo menos o primeiro verso, ele é bem conhecido. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Nós temos falado aqui durante a semana que Jerusalém ocupava um lugar especial dentro da religião de Israel, porque era o lugar onde Deus estava literalmente presente. Okay? Então, a segurança de Israel estava ligada com o fato de Deus estar no templo, Deus reinar através do templo. O templo era uma espécie de trono de Deus. E enquanto o trono de Deus estivesse ali estabelecido, imagine, o povo estava seguro, o povo estava tranquilo. E é por isso que isso é tão enaltecido. Monte Sião, onde ficava Jerusalém, é esse lugar onde ele não é inabalável, ele não se abala, porque a presença de Deus, como a gente tem visto aqui também durante essa semana, não tem comparação. Deus é o Criador e nada pode se assemelhar a Ele. Agora, o curioso é que essa imagem dessa firmeza de Deus, que vai ser agora também nossa firmeza a partir do momento que nós cremos em Deus, ela é bastante curiosa quando a gente volta lá em Deuteronômio 32. Aqui o salmista diz que aquele que deposita sua fé em Deus, que confia em Deus, se torna um com Ele, se torna um com o Monte Sião, ou seja, permanece. É aquele que não se abala também. Quando a gente vai para Deuteronômio 32, é um cântico de Moisés que ele entoa para o povo antes de morrer e o povo entrar então na Terra Prometida. Você sabe muito bem, Moisés infelizmente não pôde entrar nessa terra de onde ele estava guiando o povo desde o início e tal. Mas Moisés, ele, no capítulo 32, especialmente verso 3 e 4, ele diz o seguinte lá em Deuteronômio: Porque proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. Ele é justo e reto. A imagem, ou a metáfora que Deus vai equiparar aqui, Deus, é a linguagem da rocha, é a metáfora da rocha. Curioso porque, assim como a gente tem essa visão do Monte Sião, que é algo que não se abala, a rocha também dá essa ideia de firmeza. Deus é um lugar, Deus, se a gente poderia dizer isso, é um lugar onde, quando nós estamos ali, nada nos abala. Agora é curioso porque Jesus ele vai utilizar essa mesma metáfora no finalzinho do seu sermão, lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus. Você se lembra? Depois de dar tantas instruções, de falar sobre a lei, de explicar a profundidade da lei, Jesus ele olha para o povo e fala: olha, vocês que têm ouvido todas essas coisas, se vocês ouvirem essas palavras e praticarem, vocês são semelhantes àqueles que constroem uma casa sobre a rocha. Vocês vão estar num lugar firme, vocês vão estar num fundamento sólido. As tempestades, as águas, tudo pode vir, os problemas podem vir, as calamidades podem vir, mas a casa construída com um alicerce forte, ela não vai ser derrubada. Que nós possamos, queridos, colocar a nossa vida sobre o verdadeiro fundamento, um fundamento inabalável, que é o nosso Deus. Que nós possamos sempre dar ouvidos à voz de Deus e, como Cristo nos ensinou, praticar aquilo que temos aprendido. Se aqueles que confiam em Deus, eles permanecem inabaláveis, que a nossa oração seja que a nossa experiência possa ser exatamente assim. Que os problemas, que embora possam nos atingir, não nos faça deixarmos caídos, não nos deixe caídos, não acabe com aquilo que nós construímos até aqui. Eu não sei como tem sido para você esse período difícil que a gente está vivendo, mas independente dos problemas e das circunstâncias, que nós possamos a cada dia mais colocar um tijolinho nesse fundamento sólido que é a rocha,
que é Cristo, que é o nosso Deus. Uma ótima quinta-feira para você e que você seja como um Monte Sião, inabalável. Forte abraço.